Mariana, né? Mais conhecida como Mari Leite, todo mundo me chama. Eu nem sei seu nome inteiro. Mariana Leite. Mariana, gente. Mas é que todo mundo me chama de Mari Leite, então. É como você chama? Mari? Por favor. Obrigada. Obrigada, gente. Opa. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre como ativar esse sistema linfático. Como, né, diversos profissionais aqui já falaram, o sistema linfático é extremamente importante no lipedema. Ele está sempre ligado com o sistema vascular. Então, ele auxilia o nosso sistema vascular nessa eliminação da quantidade de líquido que a gente tem acumulando. E além disso, ele também está intimamente ligado ao nosso sistema imune. Então, é importante a gente sempre tomar conta do nosso sistema linfático. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de algumas estratégias que vocês podem até mesmo fazer em casa, algumas estratégias conservadoras que vocês podem estar fazendo em casa para ajudar vocês nesse sistema linfático, vai ajudar nas dores, na leveza das pernas. Então, eu vou falar um pouquinho. A primeira que eu vou falar é a respiração profunda. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar essa respiração ao nosso favor. Na respiração profunda, a gente tem ativação de diversos músculos. E com isso, tem uma diferença de pressão. E a gente consegue fazer com esse líquido, essa linfa, consegue se movimentar pela ativação dos músculos e essa diferença de pressão na respiração profunda. Exercício físico. Bom, acho que como todo mundo falou aqui, o exercício físico, a alimentação são os pilares primordiais também no lipedema. E o que acontece? Além do exercício físico, por que ele é tão importante? Porque, ao contrário do sistema vascular, a gente não tem um coração para bombear essa retenção de líquido, né, que está no sistema linfático. Então, essa contração muscular vai ajudar a gente a impulsionar essa linfa para cima e ajudar a voltar para o retorno venoso, já que o sistema linfático ele auxilia ao sistema vascular. E o que a gente pode fazer como atividade física? Eu falo assim, gente, a gente tem que fazer o que te dá prazer, o que vai ajudar vocês. Mas o que a gente tem que tomar cuidado com a inflamação que a gente está no nosso organismo? Ou seja, vocês nunca fizeram atividade física na vida. Resolvi fazer. Então agora vou pegar um monte de peso. Se vocês já estão inflamadas, se vocês já têm ali uma inflamação crônica e vocês vão fazer uma atividade física com mega potencial de inflamar mais o seu corpo, então não é essa hora ainda de vocês entrarem com exercício muito intenso e de alto impacto. Então a gente tem que tomar cuidado. Fora mais uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que no lipedema, muitas mulheres têm frouxidão ligamentar. E por isso que a gente também tem que tomar cuidado com os exercícios de impacto. Então o que a gente tem que fazer primeiro? Resolvi correr. A gente não pode resolver correr do dia para a noite. Porque o que acontece? A gente tem que fortalecer primeiro essa musculatura para a gente não sobrecarregar nossas articulações e acabar se machucando. Tem um monte de mulher que tem, por exemplo, condromalácia patelar, que a gente tem que tomar cuidado. Um dos exercícios que a gente indica bastante são os exercícios na água. Por quê? Porque a gente tem a pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática ela ajuda também no retorno venoso e no linfático. Então, o que eu falo para a maioria das pacientes é focar no exercício que te dá prazer. Então, assim, seja uma dança, porque só de a gente fazer isso, vocês já vão ter ativação muscular. Bom, mas não dá para fazer atividade física. Gente, são no mínimo os detalhes que vocês já estão ativando a musculatura. Vocês podem fazer aquele exercício 3 vezes ao dia da panturrilha, que a gente até brinca que a panturrilha é o nosso segundo coração, então ele vai ajudar no retorno venoso, na linfa. Exercícios de sentar e levantar. Em vez de eu fazer na academia, vou escolher subir a escada em vez de subir de elevador. Então são pequenos detalhes que isso já vai ajudar vocês na ativação desse sistema linfático. Drenagem linfática. Bom, todo mundo sabe, a drenagem linfática ela também é focada, né, para ajudar nessa retenção de líquido, a eliminar toxinas.
E a gente também pode fazer uma autodrenagem. Além de vocês fazerem em casa, a gente pode fazer também essa autodrenagem. Dá tempo para poder ensinar? Rapidinho? Dá? Então tá. Então eu vou ensinar vocês rapidinho como fazer essa autodrenagem. Vocês podem deitar na cama de vocês. Vocês têm que ativar os linfonodos que eu vou ensinar. Aí tem que ficar com o microfone, né? Aí, gente, é que eu me mexo muito, tá? Não repara. Então vocês têm que ativar o linfonodo. O que é o linfonodo? O linfonodo é como se fosse o nosso ralinho, para onde a gente vai eliminar todo esse líquido e todas essas toxinas que a gente está no corpo. Então ele funciona como extremamente um ralo. E o que acontece? Quando a gente vai fazer a drenagem, a gente tem que sempre fazer proximal desse linfonodo para depois distal. Porque vamos pensar, se a gente for passar um rodo para colocar aquele líquido no ralo, se a gente vir do final e jogar, ele não vai chegar no ralo e entrar no ralo para ser expelido. Então é a mesma coisa que acontece com o nosso corpo. Então a gente vai sempre drenar proximal, né, do nosso linfonodo para o distal. Gente, desculpa que eu tenho vergonha. Vamos lá. Então a gente pode começar deitada e a gente vai ativar nossos linfonodos, alguns, né? A gente chama de evacuação. A gente vai segurar aqui. Ali onde a gente tem as clavículas, tem uma saboneteira, né, que a gente chama. Então a gente pode ativar elas 5 vezes. O abdômen, as axilas. Então é leve a pressão, nunca pode ser muito forte, porque o sistema linfático ele é bem fininho. Então você vai comprimir ele em vez de poder ajudar. Então as duas axilas, o abdômen vocês vão fazer em sentido horário, que vocês também vão estimular o intestino. Então vai acabar ajudando também. Os inguinais, aqui, então vocês vão fazer um leve movimento assim de concha, né? Assim, apertando leve. E os poplíteos, que aí são atrás do joelho. E como que seria o movimento? Vocês podem usar algum veículo, ou creme, ou óleo. Pode usar veículos que eu falo são cremes, óleos. Pode usar alguns ativos nesses cremes, cafeína, centena asiática, cavalinha, que isso também vai ajudar vocês nessa drenagem. Vocês vão passar o creme de vocês e, como eu falei, vai ser sempre proximal para distal. Então a gente vai... Exatamente, perto do ralinho. Então aqui é o linfonodo que a gente ativou, é um ralinho nosso e a gente vai passar. Pode fazer 5 vezes, pode fazer um movimentozinho de a mão de concha e a gente vai levando. Pode fazer deitada. Então é um momento que vocês podem pegar para vocês. No final da noite, principalmente onde a gente está retida, e vai fazendo. No abdômen, a gente fez no braço, no abdômen a gente vai fazer o quê? Do umbigo para cima. Então a gente pode trazer, sempre deslizando, certo? E aqui no umbigo para baixo a gente vai indicar para os inguinais. Então a gente vai fazer para baixo também. Na perna, que é onde eu acho que a maioria sofre muito, a gente também vai fazer proximal para distal. O proximal, o nosso gânglio inguinal, a gente vai puxar. Então vocês vão pegar na perna e ir puxando. E sempre proximal para distal e vai indo para baixo. Chegou no poplíteo e aí a gente vai fazer as pernas. E vocês vão fazer tudo deitado, a gente vai ser mais fácil, tá? E assim vocês vão fazer a autodrenagem de vocês. Então assim, além da drenagem que vocês podem fazer com o profissional, se chegarem em casa tão retida, tão com dor, vocês também podem fazer em casa também. Podem se ajudar. A escovação a seco. Gente, isso não tem também assim na literatura, né? Não tem ainda comprovação científica, mas é a mesma coisa que a maioria do pessoal falou aqui. Mas pelo estudo clínico que a gente vê na prática, isso tem auxiliado algumas mulheres. Esse é Paquita. Esse daqui é a escovação a seco. O ideal é a gente pegar com cerdas naturais e a gente pode usar ela antes do banho, algum horário do seu dia. A gente indica mais no período da manhã, mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria das pessoas. Então a gente vai passar sempre de baixo para cima, também estimular o sistema linfático. E com isso ela também vai retirar as células mortas. Quando a gente retira essas células mortas,
a gente também consegue expelir melhor essas toxinas do corpo através do suor. Então, quando que é melhor fazer? Às vezes de dia ou então antes de fazer atividade física. Mas na prática a gente sabe que não é a realidade de todo mundo que dá pra fazer isso. Então a gente vai fazer quando dá à noite e depois vocês tomam um banho, tira aquelas células mortas e depois hidrata a pele de vocês. A mesma coisa, vai passar no sentido e passando, a pressão deve ser leve a moderada. E isso vai ajudando vocês a estimularem também o sistema linfático de vocês. Isso só tem que tomar cuidado com peles sensíveis, peles que estão com alguma infecção. Então, se tiver alguma coisa na pele, não realizar a escovação a seco. Evitar roupas apertadas. Se a gente for reparar nessa foto, tá bem comprimindo o gânglio inguinal, assim, aquela região. E o que acontece? Imagina a gente com roupa apertada, a gente sentado o dia inteiro, o que vai acontecer com o sistema linfático? Então, vai dificultar toda essa passagem. No final do dia, estaremos mais inchados. Então, por isso, tomar cuidado com as roupas que a gente for usar. A plataforma vibratória. Ela é um aparelho mecânico que ela faz vários movimentos para cima, para baixo, para frente e para trás. Só que ela é tão rápida que a gente não consegue sentir esse movimento, a gente só consegue sentir ela vibrar. O que acontece? Agora está no auge aí também falando da plataforma vibratória. Tem que tomar cuidado. Como a gente tem frouxidão ligamentar, tem que tomar cuidado com essa intensidade, porque a gente quer estimular o quê? O sistema linfático. E às vezes a gente vai já começar com a plataforma e uma intensidade alta, a gente pode se machucar também. Então tem que pegar sempre um profissional para ajudar vocês. A frequência que a gente tem que usar é em torno de 10 a 15 Hz. Pode fazer exercício junto? Pode, mas eu indico um profissional para poder auxiliar vocês para não acabarem se machucando. Tá? Podem fazer 3 vezes... outra coisa. Podem fazer 3 vezes ao dia, e como vocês podem fazer a plataforma vibratória? Em pé, você já vai estar estimulando. Deitada, apoia as pernas, vai estar estimulando o sistema linfático. Pode fazer 3 vezes ao dia, em torno de 10 minutos. Não é muito recomendado mais tempo, mas também pode usar como uma atividade física também, não tem problema, mas sempre com orientação. Bom, hidratar também, né, a qual também falou, várias pessoas falaram, porque hidratar é muito importante. A linfa, se você falta água no seu corpo, esse líquido começa a ficar mais denso e dificulta a volta também dessa linfa para o sistema venoso. Então tem que beber água assim para fluidificar esse líquido e ficar mais fácil. A alimentação anti-inflamatória é extremamente importante para a gente também não inflamar, não inchar, a Cláudia já falou. Diminuir o estresse. O estresse também ele vai piorar o edema. Então assim, é uma coisa que a gente tem que controlar. Como a gente controlar? Com a nossa psicóloga, fazendo meditações, prestando atenção na sua respiração. Então, buscar formas e não estressar tanto. A falta do sono também piora. Eu, por exemplo, eu sinto uma piora absurda quando eu estou muito estressada ou quando eu não durmo bem. Eu sinto já a minha perna mais pesada, então tem que tomar cuidado. Então, são rotinas que a gente tem que aprender e tentar mudar para a nossa vida. As terapias compressivas, né? Que são malhas compressivas medicinais, que também ajudam nesse retorno, mas não vou falar porque a Lohane vai falar ainda. E evitar ficar horas sentadas. Por quê? É aquilo, a gente tem que levantar, e gente, a gente estava muito tempo sentado. Então, a cada meia hora é indicado a gente levantar um pouco, vai beber uma água, ficar pelo menos 3 minutos em pé. E o que acontece? Quando a gente fica sentada, a gente tem muita compressão do vaso linfático e do sistema circulatório. E aí a gente não consegue deixar essa linfa fluir. E o que a gente precisa? De estratégias, porque tem gente que trabalha o dia inteiro sentada. E como que vai fazer isso? Uma das coisas que eu gosto de indicar para as minhas pacientes é o encosto massageador, que é pouco falado, mas é que eu gosto de indicar. Isso. De caminhoneiro, taxista.
Por quê? O que acontece? Quando a gente senta, a gente não fica extremamente paradinha. E essas pequenas movimentações vão massageando o nosso glúteo. E com isso, continua ajudando, deixando passar o sistema linfático venoso. Então eu gosto bastante. Ele ajuda muito, por exemplo, eu tenho muita celulite no bumbum. Por quê? A gente fica muitas vezes sentada e aí o fluxo não começa a passar, o líquido fica ali parado, começa a estar as traves de fibrose e aí não passa a circulação. Então uma das coisas que eu gosto de indicar bastante para meus pacientes também é o encosto massageador, principalmente para quem trabalha muito tempo sentado. E eu vou falar também sobre a liberação miofascial, que deve ser o que deve estar acontecendo com você. O que é a fáscia? A fáscia é como se fosse várias teinhas de aranha revestindo todo o nosso corpo, o músculo, os órgãos, para os órgãos não ficarem tendo atrito entre os outros. Então a gente tem muita fáscia no nosso corpo inteiro, é tipo assim. E o que acontece? Quando a gente tem um processo inflamatório, que é a causa do nosso lipedema, a gente tem aderência dessa fáscia. Ela começa a ficar dura e a gente começa a ter dificuldade no sistema linfático voltar também. Porque imagina, o sistema linfático ele é bem fininho e aí a fáscia reveste o corpo inteiro, reveste também o sistema linfático, né, os vasos, e aí fica mais difícil de passar. O que a gente tem que fazer? Às vezes as pessoas estão lá só fazendo drenagem, só que está esquecendo da fáscia. Quando a fáscia fica muito aderida, dificulta. Então o que a gente tem que fazer? A liberação miofascial. Então tem algumas formas de a gente fazer a liberação facial. A massagem miofascial, gente, é uma massagem que dói, porque a face aderida, ela dói. Então é uma coisa que... eu fico mexendo, né? É uma coisa que dói. Então assim, que a gente tem que buscar isso, fazer. Qual é o seu nome? Vivian. A Vivian falou que ela tá tá com falta de mobilidade. Pode ser isso. Em vez de às vezes a gente começa a fazer muito exercício de força, vai gerando o processo inflamatório, fora o processo inflamatório que já tem o lipedema, a face vai ficando cada vez mais aderida. O sistema linfático começa a ficar prejudicado e o que acontece? A gente começa a ter mais edema também. Então a gente não pode esquecer de fazer essa liberação também miofascial, que vai ajudar bastante no fluido desse líquido e também depois fazer a drenagem linfática. Então muitas vezes a gente tem que começar ao contrário, fazendo a liberação miofascial para depois ir para a drenagem linfática. E eu coloquei também aqui alguns óleos essenciais, que vocês também podem utilizar como coadjuvante para vocês, que vai poder ajudar tanto no estresse quanto na retenção de líquido, que a gente pode usar. Eu coloquei 4 que eu acabo usando também. Vocês podem colocar no creme de vocês para poder ajudar na drenagem. Como o capim-limão, ele é antioxidante e anti-inflamatório. O gengibre também é antioxidante e anti-inflamatório analgésico, descongestionante venoso, linfático e digestivo. A lavanda, que combate o estresse, insônia e problemas digestivos. E a tangerina, que combate a ansiedade, tensão, insônia e retenção de líquido. Então eu coloquei esses 4, que está bem ligado ao sistema linfático também. E eu coloquei uma frase para vocês, da Luz, que não é minha, né, mas... Você tem se criticado há muitos anos e não deu certo. Tente se aprovar para ver o que acontece. A partir de todas essas palestras que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está levando várias informações para vocês fazerem um pouquinho do dia de vocês diferente. Se olhar de forma diferente. Então, a gente já se criticou a vida inteira. Então, vamos parar de se criticar, olhar pra gente e fazer um pouquinho de diferença